que são as verdades pentecostais? Então aqui está. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Este homem não está embriagado como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 18, e ainda versículo 37 e 38. E nós temos como título: o que são as verdades pentecostais. Queridos radiovintes, amigos, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, conforme Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4 e 6. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As verdades pentecostais evidenciam de modo nítido a manifestação sobrenatural de Deus aqui na terra para a realização de seus propósitos. Esta é as verdades que evidenciam e deixam bem claro a manifestação de Deus, nos trazer a revelação do seu desejo a cada um daquele que aceita a sua palavra como ela é. Não se trata de estudos e mais estudos para descobrir a verdade, mas sim daquilo que o Senhor Jesus disse, que o Espírito Santo é quem nos ensina, pois ele falou que rogaria ao Pai um outro Consolador que ficasse conosco para sempre. Esse nos ensinaria tudo o que ele ouvisse do Pai, transmitiria a nós. E aqui estamos trazendo, portanto, essa palavra, e trazer essa palavra não é muito fácil falar daquele que é soberano, mas com a altura do poder e com a dimensão da palavra e com o que o Espírito Santo tem nos revelado, nós vamos trazer essa introdução maravilhosa que nós manifestamos aqui. As verdades pentecostais, que são fatos incontestáveis revelados na Bíblia Sagrada. Elas foram prometidas e cumpridas integralmente na vida dos que creem. Já foram e continua sendo daqueles que ainda creem, porque Jesus diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente, os quais nós experimentamos, todos aqueles experimentaram também, manifestações poderosas de Deus em suas vidas, que os levaram a falar e realizar proezas em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Resultando, portanto, na salvação de almas e na expansão do reino de Deus. Porque nós sabemos que em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, naquele mesmo dia, Pedro, que estava orando escondido com medo dos judeus, juntamente com a igreja, agora ele levanta, cheio de poder de Deus, para falar a palavra do Senhor. Uma certa vez eu ouvi alguém a criticar, dizer que poder é esse, falar línguas estranhas, e até ficava imitando os irmãos a falar em línguas estranhas. Isso é uma realidade que acontece de vez em quando, a gente observa essas pessoas fazendo isso. No entanto, meu querido rádio ouvinte, amigo, nós observamos que, na verdade, aqueles que falam em línguas estranhas, ele tem um poder sobrenatural, não é um poder de enricar, como muitos pensam, de ter bens materiais, não é um poder de empurrar um carro com a mão, que dê um super-herói e levantar aquele carro. Não é isso. O poder sobrenatural é um poder que Deus dá para que a gente vença. É a gente mesmo. É um poder que Deus dá individualmente a cada pessoa. Ele descreve aqui os vossos jovens, os velhos, cada um com um poder manifestado no mesmo Espírito que é arrolado nos livros sagrados, a palavra de Deus,
que são dons que nós recebemos. Cada um com esse dom maravilhoso, poderoso, dado por Deus, para realizar aquilo que Deus quer. Por exemplo, eu sou uma pessoa leiga, eu não tenho como pregar a palavra. Então, Deus vai me usar pelo Espírito Santo para me falar aquilo que Ele manda. Até porque Mateus capítulo 10, versículo 20, está escrito que não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós. E foi Jesus que falou. Então, quando a gente recebe esse batismo, esse poder sobrenatural, esse transbordar do poder de Deus em nossas vidas, às vezes as pessoas pensam que eu vou virar um super-homem. Não é isso, meu irmão. É uma coisa simples, maravilhosa, aleluia, que a gente só tem que agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, saber usar esses dons. Pois Jesus mesmo disse que aquele que crer nele e for batizado será salvo, que esses sinais seguirão aos que creem em seu nome. Falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados, vão expulsar também os demônios. Várias coisas acontecem na vida daquele que aceita a Cristo de verdade. Essa é a grande realidade que nos traz para comentar o que são as verdades pentecostais. Essa verdade pentecostal não é a pessoa andar rolando pelo chão, pulando, dançando, como muitos fazem aí. Coloca uma música, ou quem sabe um cantor está dentro do templo e começa todo mundo a pular, rodar. O poder sobrenatural é para a pessoa vencer a si mesmo. Quantas pessoas que não compreenderam de nada de Deus, levaram a vida inteira rasgando os joelhos diante de um templo, de um ídolo, fazendo promessa, chorando, rasgando e derramando sangue, dizendo que estão pagando promessas. Essa aí é uma coisa triste, lamentável, que está no coração do homem pecador que não conheceu a Deus. Agora, a verdade pentecostal é essa: você conhece a Deus, aleluia, e do conhecer de Deus, você é liberto desse tipo de maldição, meu irmão. Você passa a ser uma pessoa generosa, uma pessoa capacitada por Deus para compreender a vontade de Deus, respeitar o próximo, amar à medida do possível, conforme a palavra, e levar a vida em frente. Quantas pessoas que dizem também, qualquer coisa eu vou assassinar, tira a vida de alguém. Quando ele aceita Jesus, que Jesus transforma ele, que ele recebe o poder de Deus, ele diz, agora eu já não faço mais isso. Olha aí o poder sobrenatural. Olha as verdades pentecostais. É isso. É o poder de Deus transformando o homem. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Essa aí é a transformação, é o poder sobrenatural. Essa é uma verdade pentecostal. Deus muda aquela pessoa. Ele que era, como disse Paulo, que aqueles que eram assassinos deixam de ser. Aquele que era ladrão, deixa de ser ladrão. Aquele que era um bandido, deixa de ser o bandido. Experimentar esse poder para que viva uma vida socialmente falando, é um experimento que você faz para que você seja transformado em uma outra pessoa. É as verdades pentecostais, que você é mudado de um homem velho para uma nova criatura, de uma pessoa velha, caída, ignorante, um bruxo, se tornar em uma ovelha de Cristo. É isso que é as verdades pentecostais. Não é como muitos estão entendendo, que agora eu recebi o poder de Deus, eu estou falando línguas estranhas, agora eu vou rolar pelo aí e tal. Quer dizer, irmão, rolar pelo chão, como muitos fazem aí, isso é tristeza. As pessoas que estão na igreja, que vê um tipo de coisa daquele ali, ele fica sem saber isso aí acontecer dentro de igreja. Igreja é um lugar de reverência, é um lugar de respeito. A verdade é essa, quer dizer, a reunião é um lugar onde a gente tem que respeitar a Deus. Ali está o Espírito de Deus, e a Bíblia deixa bem claro que o Espírito de Deus, Deus o nosso Pai, não é de confusão. Que confusão? Você recebe o poder de Deus para transformar a sua vida, e agora o homem começa a rolar pelo chão, cair, desbilhotando tudo, uma confusão terrível. A realidade das verdades pentecostais que nós temos aqui, ao nosso conceito que nós conhecemos pela palavra, entre os judeus convertidos, por exemplo, todos foram batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4.
que passou a operar entre eles com o dom de sabedoria e ciência, conforme Atos 2:22, com discernimentos, Atos capítulo 5, versículo 4 ao versículo 5, conforme ali que nós vemos que Pedro, ele teve aquele discernimento dado por Deus, para que repreendesse aquele espírito de mentira, Ananias e Safira, que estavam mentindo diante do homem de Deus, ou seja, diante de Deus, para cura também, Atos capítulo 5, versículo 11, e assim vai. Eles pregavam com coragem e autoridade. Atos 4, 13, versículo 20 e 31. As manifestações de poder eram tão grandes entre eles que os descrentes ficavam pasmados, maravilhados em ver aquilo acontecer. Na verdade, em nossa linguagem, ficavam assombrados, entre aspas, levando-os a compungirem em seus corações, conforme Atos 2:37, para receberem a salvação por meio de Jesus Cristo. Ou seja, chega a pessoa na igreja, na reunião, ali está aquela glória de Deus, um fala línguas estranhas, um tem uma profecia dada por Deus, que é até difícil, muito difícil hoje, porque se não for pela palavra também, eu não aceito. Ninguém aceita a não ser pela palavra. Jesus disse que a lei e os profetas passaram. Esse negócio de profecia, do homem andar levantando, dizendo, Deus está me dizendo isso, é mentira. Deus também fala comigo, fala com você. Dentro da congregação, Deus fala com todos que estiverem de acordo com a sua palavra. Mas, tudo bem, é para os dias de hoje, sim, Deus é ontem, hoje, eternamente. Então, desde que seja conforme a palavra, nada além da palavra de Deus. Em Cesareia, por exemplo, entre os gentios, que foram eles convertidos, quando Pedro pregava na casa de Cornélio, ele enfatizou a obra redentora de Jesus Cristo, conforme Atos 10, 43. O resultado foi o quê? Os ouvintes creram, como testemunho, o Senhor batizou-os, glória a Deus, no Espírito Santo, em Atos capítulo 15, versículo 8, pois caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra de Deus. Atos 10, 44, que ouviram eles magnificar o nome santo do Senhor. E como consequência, falavam línguas. A evidência clara do batismo foi este que Paulo identificou, pois falavam línguas da mesma maneira que ele e os outros haviam falado no dia de Pentecoste. Então magnificavam a Deus. Certamente isso era ouvido através de profecias, ou quem sabe por meio do dom de variedades de línguas, junto com a interpretação. Nada de rodopiar, nada de ter canela de fogo, nada de andar pulando, escramuçando dentro do templo, jamais. Aqui nós estamos fazendo 20 anos de missão pentecostal, glória a Deus. Vamos realizar a festa no dia 12, comemorando 20 anos, no nome de Jesus. Mas nós não temos esse tipo de coisa, Deus nos guarda. Somos pentecostais, acreditamos na palavra, acreditamos no Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa magnífica, maravilhosa, é Deus entre nós, Ele é respeitado, é honrado, é adorado, é o Espírito Santo de Deus que nos leva a esse conhecimento, pela palavra do Senhor. E nós não precisamos, durante esses 20 anos, nunca veio cair um irmão dentro de nosso templo, cair demoniado ou cair esse tipo de coisa, de manifestações, rodando no chão. E olha que assim que nós iniciamos, nós tínhamos uma banda completa dentro do templo, e hoje nós estamos apenas com alguns irmãos que têm teclados e outras coisas. No dia de festa a gente manifesta mais alguma coisa em termos de músicas, mas nada de alguém andar rodando e caindo no chão, graças a Deus. E a gente observa o que acontece hoje. Está uma tristeza, essas pessoas que estão se manifestando aí, dizendo que estão cheios do poder de Deus. Eu não sei que poder é esse que faz você rolar pelo chão. Santa paciência, a Bíblia não revela isso. Eu vejo que quem rola pelo chão são pessoas bêbadas, são pessoas que estão endemoniadas, aí sim, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. E a palavra de Deus deixa bem claro que Deus levanta o homem, faz do homem velho uma nova criatura. Não é derrubar esse homem e fazer dele uma pessoa miserável, rodando pelo chão. Misericórdia. A esperança da palavra de Deus para nossa meditação é isso. Então Deus, nosso Senhor, quer trazer a cada um de nós o que são as verdades pentecostais. E através desse programa nós estamos aqui manifestando o que está escrito na palavra de Deus para os dias de hoje. As experiências de Daniel Berg e Gunnar Vring naquela época, nós observamos pela história que ambos de origem sueca, eles haviam emigrado ainda jovens para a América. Aí eles tomaram conhecimento do avivamento pentecostal e, ao buscarem-no,
encheram-no, glória a Deus, de forma gloriosa com esse poder. Assim, as pessoas ouviram a palavra, eles também eram cheios do poder de Deus. O Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Por exemplo, o que é isso? Quando recebi, falei línguas, aconteceu com o discípulo no dia de Pentecoste. De igual modo, gloriosa foi a experiência de Daniel Berg, posteriormente, já amigos, e buscavam, junto ao Senhor, receberem dele a revelação de virem para o Brasil. Esses poderes que Deus faz, o poder pentecostal, revelações, manifestações de Deus, trazendo o homem a pregar a palavra, levando o homem, preparando o homem para a guerra espiritual contra o inimigo. Não é preparar o homem para rolar pelo chão. Misericórdia. É isso que nós estamos aqui trazendo, as verdades pentecostais. Isso é só apontando, porque isso é um assunto muito polêmico, para que a gente possa expor em um espaço mínimo de tempo. Então, vamos trazer logo a conclusão de tudo isso, que a experiência pentecostal hoje, meu irmão, é uma realidade. Milhões de crentes que estão no mundo e têm vivenciado, Jesus continua a salvar, Jesus continua a curar os enfermos, a batizar no Espírito Santo e ainda, glória a Deus, distribuir dons espirituais. São as armas espirituais com as quais a igreja tem triunfado. Glória a Deus. O que disse Paulo lá em 2 Coríntios 10, 4 a 6, pisando assim as forças do inimigo. Lucas 10 e 19. Jesus Cristo nos orienta para que nós possamos viver uma vida melhor e ganhando as almas para os céus, conforme Atos 1 e 8, que ele diz: ao subir naquele momento, ele disse: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, se estivermos dispostos a pagar aquele preço do avivamento, pregar a palavra, Deus fará coisas ainda maiores, conforme João 1, versículo 51, 14, 12, e entre nós acontecerá a bênção do céu. São essas as verdades que nós apontamos aqui e trazemos, portanto, como a conclusão de tudo isso, é que essas experiências pentecostal hoje é uma realidade. Você quer? Então busque na pessoa do Senhor, que o Senhor não mudou, ele continua sendo ontem, hoje e eternamente. É bem diferente daqueles também que pregam que isso aí passou. Alguém diz, na época dos milagres, na época do Pentecoste. Meu irmão, isso é pura ignorância. Temos que entender que Deus é ontem, hoje e eternamente. Repito, tá bom? Então oremos para que Deus nos dê graça e nos dê vitória, para que a gente continue sempre atento à palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Pai querido, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui anunciando estas verdades pentecostais, diz respeito ao teu poder, o poder do Espírito Santo na vida do que crê. Ó meu Deus, continue conosco, nos fortalecendo e nos guardando, repreendendo o mal e fazendo de cada um de nós um instrumento em tuas mãos para uso do Senhor naquilo que for útil da tua obra, na tua causa. Te peço e agradeço em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que ora conosco, diga amém e que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre em o nome santo de Jesus Cristo.